Leitura: Mulheres que correm com os lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, de Clarissa Pinkola Esté. Prefácio. Todas nós temos um anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos pela nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e usamo-lo para esconder os nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita, de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. Clarissa, Cheyenne, Wyoming. Introdução. Cantando sobre os ossos. A vida selvagem e a mulher selvagem são espécies em vias de extinção. No decorrer dos tempos, fomos observando sucessivamente a aniquilação, regressão e destruição da natureza instintiva feminina durante longos períodos. Esta natureza instintiva foi mal gerida, tal como foram a vida selvagem e as florestas virgens. Basta olharmos para trás para vermos que foi, durante milhares de anos, relegada aos territórios mais inóspitos da psique. Ao longo de toda a história, os territórios espirituais da mulher selvagem foram condenados ou consumidos, os seus refúgios arrasados e os ciclos naturais forçados a ritmos contra a natura, para agradar aos outros. Não é por acaso que a natureza intocada do nosso planeta desaparece à medida que se atenua a percepção da nossa natureza selvagem interior. Não é muito difícil compreender a razão pela qual as antigas florestas e as antigas mulheres são vistas como recursos sem grande importância. Não há um mistério por aí além. Não é por acaso que lobos e coiotes, ursos e mulheres selvagens têm reputações similares. Todos eles partilham arquétipos instintivos interrelacionados e, como tal, têm erroneamente a fama de serem impiedosos, absoluta e inatamente perigosos e insaciáveis. A minha vida e o meu trabalho como psicanalista junguiana, poetisa e cantadora, guardiã das velhas histórias, ensinaram-me que a debilitada vitalidade das mulheres pode ser restaurada através de uma extensiva busca psicoarqueológica do que resta do submundo feminino. Estes métodos permitem-nos abrir caminhos para a psique instintiva natural e, através da sua personificação no arquétipo da mulher selvagem, é-nos possível distinguir caminhos e meios na natureza mais íntima da mulher. A mulher moderna corresponde a um furacão em atividade. Vê-se coagida a agradar em tudo e a toda a gente. Há muito tempo que se deixou de adotar o conhecimento secular. O título deste livro, Mulheres que correm com os lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, deriva do meu estudo da biologia dos animais selvagens, sobretudo dos lobos. Os estudos dos lobos, canis lupus e canis rufus, revelaram-se como a história das mulheres no que concerne tanto à sua sagacidade quanto às suas tarefas. Lobos saudáveis e mulheres saudáveis partilham determinadas características psíquicas: sentido apurado, espírito divertido e elevada capacidade de afeição. Lobos e mulheres são seres relacionais por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e energia, são fortemente intuitivos, profundamente preocupados com as crias, com os companheiros e com a família. São peritos em adaptarem-se a circunstâncias de mutação constante. São ferozmente leais e de uma coragem extrema.
Ainda assim, ambos foram perseguidos, maltratados e falsamente acusados de voracidade e insídia e de serem extremamente agressivos e claramente inferiores aos seus detratores. Foram alvo dos que não só quiseram limpar as regiões selvagens, mas também os territórios indomados da psique, aniquilando as componentes instintivas sem delas deixar qualquer rasto. A prática predatória, exercida sobre lobos e mulheres por parte de quem os interpreta erroneamente, é impressionantemente similar. Portanto, para mim, foi no estudo dos lobos que o conceito do arquétipo da mulher selvagem se materializou inicialmente. Estudei também outras criaturas, nomeadamente ursos, elefantes e pássaros da alma, as borboletas. As características de cada espécie oferecem várias pistas metafóricas relativamente ao que se conhece da psique instintiva feminina. A natureza selvagem cruzou o meu espírito por 2 vezes. A primeira, a quando do meu nascimento, sendo eu de ascendência passional hispano-mexicana. E a segunda, ao ser adotada por uma família de húngaros de temperamento impetuoso. Fui criada perto da fronteira do Michigan, uma região abundante em bosques, pomares e terras de cultivo perto dos grandes lagos. Aí, os relâmpagos e os trovões eram o meu grande alimento. Os milheirais restolhavam noite fora numa conversa em voz alta. Mais para norte, os lobos desciam às clareiras em noites de lua cheia, como que saltitando em preces. Todos nós podíamos beber dos mesmos riachos sem nada recear. Embora, nessa época, não a designasse por esse nome, o meu amor pela mulher selvagem começou ainda quando era criança. Mais esteta do que atleta, o meu único desejo era tornar-me viajante extasiada. Mais do que cadeiras e mesas, eu preferia o chão, as árvores, as grutas, porque nesses locais sentia que me encostava à face de Deus. O rio pedia-se sempre uma visita ao escurecer. Os campos precisavam de ser pisados para que pudessem manter a sua conversa restolhada. Era preciso acender fogueiras na floresta e contar histórias longe dos ouvidos de adultos. Tive a sorte de crescer no meio da natureza. Aí, o relampejar fez-me entender a morte súbita e a evanescência da vida. As ninhadas de ratos ensinaram-me que a morte se suaviza com novas vidas. Quando desenterrei miçangas índias, fósseis de argila, apercebi-me da presença de seres humanos desde tempos remotos e tomei conhecimento da arte sagrada do adorno pessoal através das borboletas monarca poisadas no cimo da minha cabeça, dos pirilampos quais joias noturnas e das rãs verde esmeralda como pulseiras. Uma loba-mãe matou ela mesma um dos seus filhotes que estava mortalmente ferido. Isto ensinou uma dura compaixão e a necessidade da aceitação da morte dos moribundos. As lagartas peludas que caem dos ramos e voltam a subir rastejando em esforço ensinaram-me o poder da determinação. As cócegas do seu deslizar pelo meu braço ensinaram como se pode sentir a pele bem oliva. Subir ao cimo das árvores ensinou-me a sensação que me traria um dia mais tarde o ato sexual. A geração pós-Segunda Guerra Mundial, na qual me incluo, foi educada num período em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade privada, mantidas como jardins em pousio, ainda que, felizmente, o vento trouxesse sempre consigo algumas sementes selvagens. Embora o que escrevessem não fosse autorizado, as mulheres seguiam em frente brilhantemente. Embora o que pintassem não fosse reconhecido, não deixava de ser um alimento para a alma. As mulheres viam-se obrigadas a mendigar os instrumentos e espaços necessários ao desenvolvimento das suas artes, e se nada conseguissem, inventavam espaços em árvores, grutas, bosques e até roupeiros nas suas casas.
Dançar era dificilmente tolerado ou nem chegava a sê-lo. Por isso, dançavam na floresta, onde ninguém as podia ver, ou na cave da casa, ou no caminho que levava ao caixote do lixo. O adorno pessoal causava desconfiança. Um corpo ou uma roupa atraente aumentavam o risco de abuso ou violência sexual. Até as roupas que se usavam não podiam ser consideradas um bem próprio. Era um tempo em que apenas se chamavam rigorosos aos pais que maltratavam os seus filhos. Um tempo em que as feridas espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas de ataques de nervos. Um tempo em que as raparigas e as mulheres firmemente espartilhadas, controladas e reprimidas eram chamadas de boas. E aquelas que escapavam às rédeas uma ou outra vez na vida eram classificadas de más. Tal como muitas mulheres, antes e depois de mim, vivi a minha vida como criatura disfarçada, tal como o haviam feito as minhas amigas e familiares antes de mim. Pavoneei-me, cambaleei em sapatos de salto alto e usei vestidos e chapéus na igreja. Mas a minha fabulosa cauda assomava muitas vezes abaixo da bainha da saia e as minhas orelhas movimentavam-se fazendo o chapéu cair pela cara abaixo, por vezes mesmo voando pela sala. Não esqueci a canção daqueles anos negros, Hambre del Alma, a canção de uma alma esfaimada. Nem tampouco esqueci o alegre canto Hondo, a canção profunda cujas palavras evocamos quando nos dedicamos à tarefa da regeneração da alma. Tal como um caminho no meio da floresta se vai tornando cada vez mais indistinto, até finalmente diminuir a um ponto em que deixa de se ver, também a teoria psicológica tradicional se vai esgotando rapidamente quando se trata de analisar a mulher profunda, dotada, criativa. A psicologia tradicional mostra-se muitas vezes escassa, para não dizer absolutamente silenciosa, no que se refere aos assuntos mais profundos e importantes para as mulheres. Arquétipo, conhecimento intuitivo, temas sexuais e cíclicos, idades das mulheres, comportamento e conhecimento femininos, a sua chama criativa. Tudo aquilo que, durante 2 décadas, impulsionou o meu trabalho sobre o arquétipo da mulher selvagem. As questões da alma feminina não podem ser tratadas formatando a mulher de uma forma mais aceitável, como definido por uma cultura que a desconhece. Nem se pode moldá-la a uma forma intelectualmente melhor aceita por parte daqueles que clamam ser os seus únicos detentores desse conhecimento. Não. Isso foi o que já levou milhões de mulheres que nasceram fortes e com energia natural tornarem-se estranhamente dentro das suas próprias culturas. Ao invés, deve ter-se como objetivo a recuperação e a proteção das formas psíquicas naturais e magníficas das mulheres. Contos de fadas, lendas e histórias proporcionam interpretações que tornam os nossos pontos de vista mais apurados, permitindo-nos escolher e retomar o caminho deixado pela natureza selvagem. O ensinamento que podemos colher na história assegura-nos que o caminho não se esgotou. Pelo contrário, conduz as mulheres às profundezas, a um conhecimento ainda mais intenso de si mesmas. Os caminhos que todas nós seguimos são os que levam ao nosso eu selvagem, inato, instintivo. Chamo-o de mulher selvagem porque essas palavras, selvagem e mulher, são as que desencadeiam o llamar ou tocar à la puerta, como num conto de fadas, a batida à porta da profunda psique feminina. Llamar ou tocar à la puerta significa literalmente tocar o instrumento do nome para assim abrir uma porta. Significa usar palavras que abram como que por magia a porta de uma passagem secreta.
Não importa a cultura a que a mulher pertença, ela compreenderá intuitivamente as palavras selvagem e mulher. Quando as mulheres escutam aquelas palavras, são despertadas e ressuscitadas memórias ancestrais. A memória é o nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem. Uma relação que se pode ter tornado fantasmagórica por negligência, aniquilada por sobredomesticação, banida pela cultura envolvente ou muito simplesmente por se ter tornado incompreensível. Podemos ter esquecido os nomes que lhe deram, podemos não responder quando chama pelos nossos nomes, mas nos nossos ossos temos o seu nome gravado. Ansiamos por ela, sabemos que lhe pertencemos e que ela nos pertence. Nascemos exatamente desta relação essencial, elementar e fundamental da qual derivamos na nossa essência. O arquétipo da mulher selvagem envolve o ser matrilinear alfa. Há alturas em que a vivenciamos, ainda que apenas fugazmente, o que nos vai enlouquecer com vontade de continuar. Há mulheres para quem este estimulante saborear do selvagem se dá na altura de uma gravidez, ou quando amamentam o seu filho, no decorrer do milagre da mudança que se produz em si mesma, quando criam um filho, ou quando se dedicam a uma relação amorosa com a mesma perfeição, com que cuidaria de um jardim muito amado. A sensação da mulher selvagem ocorre também através da visão, através de cenas de beleza ímpar. Tive essa sensação quando presenciei aquilo a que chamamos, nos bosques, um pôr do sol de Deus Jesus. Senti a sua presença em mim, ao olhar os pescadores vindo do lago ao escurecer, com lanternas acesas. E também quando olhei os dedinhos dos pés do meu bebê recém-nascido perfeitamente alinhados, como se fossem uma filha de mil doce. Vemo-la quando a vemos, ou seja, em todo lado. Chega-nos também através do som, através da música, que faz vibrar o peito, comove o coração. Chega-nos através do tambor, do assobio, da chama e do grito, da palavra e da palavra falada. Por vezes, uma palavra, uma frase, uma poesia, uma história pode ser tão evocativa, tão acertada, que nos faz recordar por um instante que seja qual a matéria de que realmente somos feitas e onde encontramos a nossa verdadeira casa. Estes efêmeros saboreares do selvagem são perceptíveis no decorrer do misticismo da inspiração. Cá está ela. Agora já partiu. O desejo que dela se tem chega quando nos cruzamos com alguém que alcançou esta relação selvagem. Esse desejo chega quando nos apercebemos que dedicamos muito pouco tempo à fogueira mística ou ao sonho, muito pouco tempo à própria vida criativa, ao trabalho de uma vida, aos amores verdadeiros. São, no entanto, estes saboreares fugazes que ocorrem, quer através da beleza, quer através da perda, que fazem com que nos tornemos de tal modo despojadas, agitadas e ansiosas, que fazem com que acabemos por ir no alcance da natureza selvagem. Saltamos então para a floresta ou para o deserto, ou para os campos cobertos de neve e corremos desenfreadas, precostamos o solo com os nossos olhos, afinamos os ouvidos, procuramos aqui, procuramos além, uma pista, um vestígio, um sinal da sua existência, de que ainda não perdemos a oportunidade. E uma vez encontrada a sua trilha, é natural que as mulheres se despachem a envolver-se, que deixem os seus trabalhos, a sua relação amorosa, repensem a sua vida, virem a página, insistam numa pausa, quebrem as regras, parem o mundo, porque se recusarão a perseguir a vida sem ela. Quando as mulheres que perderam a sua natureza selvagem voltaram a recuperá-la,
Darão tudo por tudo para a conservar para todo sempre. Uma vez recuperada, lutarão arduamente para a manter, pois é com ela que floresce a criatividade de todos os aspectos das suas vidas. Os seus relacionamentos ganham significado, profundidade e sanidade. Os seus ciclos de sexualidade, de criatividade, de trabalho e de divertimento são restabelecidos. Deixam de ser alvo de práticas predatórias de outra. Passam a usufruir dos mesmos direitos, agora, de acordo com as leis da natureza, para crescer e prosperar. Agora, o seu cansaço de final do dia está ligado a um trabalho e a um empenho compensador, e não ao facto de terem estado confinadas a mentalidades, trabalhos e relações pouco satisfatórios. Elas sabem, instintivamente, quando é que as coisas têm de morrer e quando devem viver. Sabem como partir, sabem como ficar. Quando as mulheres reafirmam a sua relação com a natureza selvagem, como que adquirem um vigilante permanente e interior, um dom da sabedoria, uma capacidade visionária, vaticinadora, inspiradora, intuitiva, um dom de fazer, de criar, de inventar, de ouvir, coisas que guiam, sugerem e tornam premente uma vida vibrante nos seus mundos interior e exterior. Quando as mulheres se aproximam desta natureza, esta relação resplandece em todo o seu ser. Esta mestre selvagem, mãe selvagem, mentora selvagem, sustenta as suas vidas interior e exterior, haja o que houver. E assim, neste contexto, a palavra selvagem não é utilizada no seu sentido pejorativo moderno de fora de controle, mas sim no seu sentido original, que significa viver uma vida natural, uma vida na qual a criatura está imbuída de uma integridade inata e limites saudáveis. Estas palavras, selvagem e mulher, levam a que as mulheres se lembrem de quem são e do que são capazes. Criam uma metáfora que descreve a força que sustenta todo o universo feminino. Personificam a força sem a qual as mulheres não podem viver. O arquétipo da mulher selvagem pode ser expresso por outros termos igualmente pertinentes. Esta poderosa natureza psicológica pode designar-se por natureza instintiva, ainda que a mulher selvagem corresponda à força subjacente a essa natureza instintiva. Pode designar-se por psique natural, mas o arquétipo da mulher selvagem está, mais uma vez, subjacente a essa psique. Pode designar-se por natureza inata, básica da mulher. Pode designar-se pela natureza intrínseca e inata da mulher. Pode, em poesia, designar-se por outra, ou sete oceanos do universo, ou os bosques longínquos, ou a amiga. Em diferentes correntes da psicologia e sob várias perspectivas, talvez pudesse ser designada por ID, identidade, o eu, a natureza medial. Em biologia, poder-se-ia designar por natureza fundamental ou típica. Contudo, uma vez que é tácita, presciente e visceral, entre as cantadoras é chamada de natureza sábia ou inteligente. Por vezes, é designada por mulher que vive no fim do tempo, ou mulher que vive no limiar do mundo. E esta criatura é sempre uma feiticeira, ou uma deusa da morte, ou uma virgem decadente, ou diversas outras personificações. Pode também ser amiga e mãe para todas aquelas que se afastaram dos seus objetivos, para todas quantas precisem de aprender, para quantas tenham um problema para resolver, todas as mulheres que vagueiam e procuram em caminhos desertos ou no meio da floresta. De facto, no inconsciente psicóide, uma inefável camada da psique, a partir da qual o fenómeno emana à mulher selvagem
não é dado o nome de tão imensa que é. Contudo, uma vez que esta força gera todas as facetas importantes da feminilidade aqui na Terra, dão-lhe muitos nomes, não apenas de modo a poder percrustar a míriade dos aspectos da sua natureza, mas também para se agarrarem a ela. Uma vez que no início da recuperação da nossa relação, esta se pode esfumar rapidamente, dar-lhe um nome pode fazer com que se crie um lugar comum de pensamento e sentimento no nosso íntimo. Nessa altura, ela virá e, se for valorizada, permanecerá. Assim, em espanhol, chama de rio abajo rio, o rio sob o rio, la mujer grande, a grande mulher, luz del abismo, luz do abismo, la loba, a mulher loba, ou la huesera, a mulher dos ossos. Em húngaro é conhecida por Erdőben, a mulher dos bosques, e Rosamak, a fêmea do carcaju. Em navarro, ela é Nagenchedia, a mulher-aranha, que tece o destino dos homens e animais, plantas e rochedos. Na Guatemala, entre muitos outros nomes, é designada por Humana de la Nieve, o ser do nevoeiro, a mulher que vive desde sempre e para sempre. Em japonês, é Amaterasu Omikami no Minna, a presença divina que traz toda a luz, que traz clarividência às mulheres, e assim por diante. Ela segue e vai em frente. O entendimento da natureza desta mulher selvagem não é uma religião, mas sim uma prática. É uma psicologia no seu sentido mais verdadeiro. É alma, é o logos, é o conhecimento da alma. Sem ela, as mulheres ficam sem ouvidos para escutar as conversas da alma, ou sequer registar o soar dos seus próprios ritmos internos. Sem ela, os olhos internos da mulher são fechados por uma sombria mão e partes consideráveis dos seus dias são passadas num marasmo paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a firmeza do equilíbrio espiritual. Sem ela, esquecem o que fazem aqui. Agarram-se quando seria melhor soltarem-se. Sem ela, entregam-se de mais ou de menos, ou não se entregam de forma alguma. Sem ela, remetem-se ao silêncio, quando de facto estão exaltadas. A mulher selvagem é o regulador das mulheres, o seu coração emotivo, à semelhança do coração humano, regulador do corpo físico. Quando perdemos o contacto com a psique instintiva, vivemos num estado de semi-destruição e as imagens e energias próprias da natureza feminina não se conseguem desenvolver na sua plenitude. Quando uma mulher é afastada da sua fonte básica, ela é higienizada, perdendo-se os seus instintos e os ciclos naturais da vida, subordinados à cultura ou ao intelecto ou ego dela própria ou dos outros. A mulher selvagem corresponde à parte saudável de todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina deixa de fazer sentido. Esta mulher selvagem é a mulher prototípica, independentemente da cultura da época em que vive ou da política que siga, ela não muda. Os seus ciclos mudam e as suas representações simbólicas também mudam, mas na essência ela não muda. Ela é o que é e é um ser inteiro. Ela estabelece ligações através das mulheres. Se as mulheres estão reprimidas, ela luta para as puxar para cima. Se são livres, ela é livre. Felizmente, não importa quantas vezes é pisada, outras tantas se levantará. Não importa quantas vezes a proíbam, a subjuguem, a reprimam, a enfraqueçam, a torturem.
quantas vezes a façam passar por insegura, perigosa, louca e outros impropérios, ela volta a emergir nas mulheres, de tal modo que até a mulher mais calma ou a mais contida a manterá num lugar secreto de si mesma. Até a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos secretos, exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher mais agrilhoada conserva o lugar do seu eu selvagem, porque ela sabe, intuitivamente, que um dia haverá uma escapatória, uma abertura, uma oportunidade, em que ela aproveitará para fugir. Acredito que todas as mulheres e homens nascem com determinados dons. Contudo, pouco tem sido verdadeiramente feito no que toca a descrever vidas e hábitos psicológicos de mulheres dotadas, talentosas e criativas. Já ao invés, muito se tem escrito sobre as fraquezas e as idiosincrasias dos humanos em geral e das mulheres em particular. No caso do arquétipo da mulher selvagem, de modo a compreendê-la, apreendê-la e aproveitar o que ela nos tem para oferecer, devemos focar-nos mais nos pensamentos, sentimentos e esforços que fortalecem as mulheres, tendo adequadamente em conta os fatores interiores e culturais que as debilitaram. Na generalidade, se entendemos a natureza selvagem como uma entidade de direito próprio, uma entidade que motiva e informa a vida mais profunda de uma mulher, então podemos começar a desenvolvermos-nos de forma nunca antes julgada possível. Uma psicologia que passa ao lado deste ser espiritual inato, que está no centro da psicologia feminina e que não serve de nada às mulheres. Nem servirá tampouco às suas filhas, nem às filhas das suas filhas e assim sucessivamente numa linha matrilinear futura. Assim, para poder aplicar um bom remédio às partes enfraquecidas da psique selvagem, para acertar a relação do arquétipo da mulher selvagem, têm de se identificar corretamente os transtornos da psique. Enquanto na prática clínica dispomos de um bom manual de diagnóstico e uma quantidade considerável de diagnósticos diferenciais, bem como parâmetros psicanalíticos que definem a psicopatia através da organização ou da falta dela, da psique objetiva e do eixo do ego, self, há outros comportamentos e sentimentos decisivos, os quais, com base no quadro de referências de uma mulher, descrevem o problema convincentemente. Quais são alguns dos sintomas fortemente emocionais de uma relação com a força selvagem da psique? Sentir, pensar ou agir sistematicamente segundo qualquer uma das formas que se descrevem a seguir corresponde a ter rompido parcialmente ou perdido inteiramente a relação com a psique instintiva profunda. Utilizando uma linguagem exclusivamente feminina, tais sintomas são: sentir-se extremamente mal-humorada, cansada, combalida, deprimida, confusa, sufocada, amordaçada, desinteressada. Sentir-se assustada, sem vontade própria ou fraca, desinspirada, desanimada, apagada, insignificante, envergonhada, sistematicamente irritada, inconstante, constrangida, sem capacidade criativa, oprimida, enlouquecida. Sentir-se impotente, sistematicamente indecisa, bloqueada, incapaz de seguir o seu caminho, cedendo a sua própria vida criativa aos outros, fazendo escolhas de parceiros, amizades ou profissionais que lhe sugam a vida, sofrendo para viver à margem dos seus ciclos intrínsecos, superprotetora de si mesma, apática, problemática, hesitante, incapaz de seguir pelos seus próprios passos ou de impor limites. Não se empenhar em seguir os seus próprios ritmos, sentir-se coagida, afastada do seu Deus ou deuses, desligar-se da sua própria revivificação, deixar-se envolver excessivamente numa vida caseira,
na sua própria intelectualidade, profissão ou até inércia. Tudo isto por serem situações seguras para quem perdeu os seus instintos. Temer aventurar-se ou dar-se a conhecer, recear, procurar orientador, mãe ou pai, ter medo de apresentar um trabalho em esboço antes de atingir a perfeição da obra feita, temer empreender uma viagem, dedicar-se a uma pessoa ou aos outros, recear seguir em frente, fugir ou desmoronar-se, rebaixar-se ante a autoridade, perder a energia quando confrontada com projetos criativos, sentir-se envergonhada, humilhada, angustiada, apática, ansiosa, ter medo de repostar quando já não se vislumbra alternativa, medo de encarar a novidade, de se defender, de opinar, de criticar, ter enjoos, frio na barriga, acidez gástrica, sentir-se dividida e estrangulada, mostrar-se excessivamente conciliadora ou simpática ou vingativa até, ter medo de parar, medo de agir, contar repetidamente até 3 e nunca começar, ter complexo de superioridade, ambivalência e não fosse por tudo isso, ser absolutamente capaz, perfeitamente apta a desempenhar funções em pleno. Estas rupturas não são uma simples doença de uma época ou de um século, mais do que isso. Transformam-se em epidemia, onde e quando as mulheres são aprisionadas, sempre que a natureza selvagem se viu agrilhoada. Uma mulher selvagem tem muito de parecido com um lobo. É robusta, plena, tem uma sólida força vital, é cheia de vida, consciente do seu território, inventiva, leal, caminhante. Entretanto, a separação da natureza selvagem leva a que a personalidade da mulher se torne escassa, curta, fantasmagórica e espectral. Não fomos feitas para sermos criaturas delicadas, de cabelos fracos e incapazes de saltar, incapazes de caçar, dar à luz e gerar vida. Quando as vidas das mulheres estagnam, ou quando tudo é um tédio, é a altura da mulher selvagem despontar. É a altura da função criadora, da psique, inundar o delta. De que forma a mulher selvagem afeta as mulheres? Tomando-a por aliada, líder, modelo e mestre, passamos a ver não através de 2 olhos, mas através dos múltiplos olhos da intuição. Quando fazemos valer a nossa intuição, assemelhamos-nos a noites estreladas, contemplamos o mundo através de milhares de olhos. A natureza selvagem acarreta a responsabilidade da cura, traz tudo o que uma mulher precisa saber e conhecer, acarreta consigo o remédio para todas as coisas, acarreta consigo histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos, é simultaneamente veículo e destino. Ligar-se à natureza selvagem não significa necessariamente mudar radicalmente, alterar tudo da esquerda para a direita, de preto para branco, mudar de ocidente para oriente, agir de forma disparatada ou descontrolada. Não significa perder as nossas socializações primárias ou tornar-se menos humana. Significa basicamente o contrário. A natureza selvagem tem uma vasta integridade. Significa definir território, encontrar o nosso grupo, estar dentro do corpo que nos foi destinado, em segurança e com orgulho, independentemente dos dons do corpo e das suas limitações. Significa falar e agir no seu próprio interesse, estar consciente, alerta, tirar partido dos poderes da intuição e da percepção inatos à mulher, retomar os ciclos, descobrir aonde se pertence, erguer-se com dignidade e conservar o maior nível de consciencialização possível. O arquétipo da mulher selvagem e tudo a que esta está associado é o esteio de todas as pintoras, escritoras, escultoras, bailarinas, pensadoras, oradoras, investigadoras, pesquisadoras.
pois todas se dedicam à tarefa de inventar. E esta é a ocupação principal da natureza feminina. Como em todas as artes, esta natureza feminina reside nas entranhas e não na cabeça. Pode seguir pistas e correr, reunir e repelir. Pode aperceber-se, camuflar-se e amar profundamente. É intuitiva, típica e normativa. É absolutamente essencial à saúde mental e anímica da mulher. Sendo assim, a que corresponde a mulher selvagem? Sob o ponto de vista da psicologia arquétipica, bem como das tradições antigas, corresponde à alma feminina. No entanto, ela é muito mais do que isso. Ela é a origem do feminino. É tudo o que for instintivo, tudo o que pertencer aos dois mundos, o visível e o invisível, é a base. Todas recebemos dela uma inflamada célula que contém todos os instintos e saberes necessários às nossas vidas. Ela é a força da vida, morte, vida. Ela é a incubadora, a intuição vidente, ouvinte atenta, coração leal. Ela estimula os seres humanos a permanecerem poliglotas, fluentes na linguagem dos sonhos, da paixão, da poesia. Sussurra nos sonhos da noite, deixa um rasto de pelo áspero e pegadas enlameadas no terreno da alma feminina. Coisas que deixam as mulheres ansiosas por encontrá-la, libertá-la, amá-la. Ela é um misto de ideias, sentimentos, desejos e memória. Ela foi perdida e meio esquecida durante um longo período de tempo. Ela é a fonte, a luz, a noite, o escuro e o alvorecer. É o odor do bom barro e a pata traseira de uma raposa. Os pássaros que nos contam segredos pertencem-lhe. Ela é a voz que nos diz por aqui, por aqui. É ela quem vocifera contra as injustiças, quem gira como uma enorme roda, quem cria os ciclos. Saímos de casa para procurá-la, voltamos a casa para encontrá-la. Ela é a raiz fertilizada de todas as mulheres. É tudo aquilo que nos faz seguir em frente quando estamos a ponto de desistir. É incubadora de ideias e negócios incipientes e pequenos. Ela é a mente que nos pensa. Somos os pensamentos que ela pensa. Onde está presente? Onde se pode senti-la? Onde se pode encontrá-la? Ela caminha por desertos, florestas, oceanos, cidades, bairros, castelos. Vive entre rainhas e campesinas, em salas de reuniões, fábricas, prisões, nas montanhas da solidão. Vive nos guetos, nas universidades, nas ruas. Deixa as suas pegadas para que a sigamos. Deixa pegadas em qualquer local onde se possa encontrar uma mulher que seja terra fértil. Onde vive? No fundo do poço, nas fontes, no éter, antes de todos os tempos. Vive na lágrima e nos oceanos, na permuta das árvores que sibila no seu crescimento. É do futuro e do princípio dos tempos. Vive no passado e é interpelada por nós. Vive no presente e tem lugar à nossa mesa. Está atrás de nós, quando estamos numa fila, e conduz à nossa frente estrada fora. Vive no futuro e retrocede no tempo para vir ao nosso encontro. Vive no verde, que espreita por entre a neve, nos caules restolhantes do milho seco do outono. Vive onde os mortos recebem os nossos beijos e onde os vivos depositam as suas orações. Vive onde se cria a linguagem. Vive na poesia, na percussão e no canto. Nas notas ornamentais e nas seminimas e numa cantata, numa sestina e nos blues. Ela é um momento imediatamente anterior ao desencadear da nossa inspiração. Vive num lugar distante que abre caminho para o nosso mundo. É legítimo que se peça uma evidência, uma prova da sua existência. Essencialmente, é legítimo que se peça uma prova da psique. Mas se nós somos a psique,
Somos também a própria evidência. Cada uma de nós e todas nós comprovamos a evidência não só da existência da mulher selvagem, mas também da sua condição em termos coletivos. Somos a prova deste inefável númen feminino. A nossa existência é paralela à dela. A forma como a sentimos no nosso interior e no nosso exterior corresponde às provas. Os nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela, no decorrer dos nossos sonhos noturnos, no decorrer dos nossos pensamentos diários e no decorrer dos nossos anseios e reflexões, confirmam a evidência. O facto de nos sentirmos desoladas ante a sua ausência, de ansiarmos pela sua presença quando estamos separadas dela, tudo isto são manifestações de que ela passou por aqui. Fiz um doutoramento em psicologia etnoclínica, isto é, simultaneamente o estudo da psicologia clínica e etnológica. Esta última centrada no estudo da psicologia de grupos, nomeadamente tribos. Fiz um pós-doutoramento em psicologia clínica, analítica, o que me habilita como psicanalista junguiana. A minha experiência de vida como cantadora, mesmondo, poeta e artista, vem igualmente trazer informação relevante para o meu trabalho com as minhas pacientes sujeitas à análise. Por vezes pedem-me para contar o que faço nas minhas consultas, para ajudar as mulheres a recuperar a sua natureza selvagem. Coloco uma tónica substancial na psicologia clínica e do desenvolvimento e faço uso do elemento mais simples e acessível, as histórias ou relatos de vida. Estuda-se o material onírico da paciente, o qual contém muitos tramas e relatos. As sensações físicas e as memórias corporais da paciente são também episódios que se podem interpretar e trazer para o domínio do consciente. Além disso, ensina igualmente uma poderosa forma de transe hipnótico interativo que se aproxima da imaginação ativa de Jung e que dá também origem a relatos que vão posteriormente elucidar a viagem psíquica da paciente. Evocamos o eu selvagem através de questões específicas e da análise de contos, lendas e mitos. Na maior parte das vezes, passado algum tempo, somos capazes de descobrir o mito ou o conto de fadas orientador e controlador de toda a instrução necessária ao desenvolvimento psíquico normal de uma mulher. Estas histórias englobam o drama espiritual de uma mulher, algo similar a uma peça de teatro, com instruções cênicas de caracterização e adereços de cena. A arte de fazer é uma parte importante do meu trabalho. Procuro capacitar as minhas pacientes, ensinando-lhes os escolares trabalhos manuais, entre eles as artes simbólicas da criação de talismãs, ofrendas e retábulos, que também pode ser qualquer coisa, desde simples paus envoltos em fitas até esculturas elaboradas. A arte é importante, pois celebra as estações da alma, ou um acontecimento especial ou trágico na longa jornada da alma. A arte não é coisa apenas para si mesma, não é unicamente um indicador da compreensão de si mesma, é também um mapa para as gerações vindouras. Como se pode imaginar, o trabalho com cada pessoa é personalizado ao máximo, porque prevalece a verdade de cada pessoa e que é única. No entanto, estes fatores permanecem constantes no meu trabalho, sendo, aliás, o fundamento do trabalho de todos os seres humanos que os precederam, o fundamento do meu trabalho e também do vosso, a arte de perguntar, a arte de contar histórias, a arte manual. Tudo isto corresponde à criação de algo e esse algo é a alma. Sempre que alimentamos a alma, garantimos o seu crescimento. Espero que percebam estar perante caminhos tangíveis para suavizar velhas cicatrizes, aliviar velhas feridas e dar uma nova perspectiva às coisas, recuperando assim as antigas técnicas que tornam a alma visível de forma realista.
As histórias que trago a este livro têm por intenção elucidar a natureza instintiva da mulher. Em muitos casos são histórias originais, há contudo outras que são versões literárias distintas que escrevi com base em relatos peculiares que me chegaram através de tias e tios, avós e avós, romás e opás, e os mais velhos das minhas famílias, cujas tradições orais se mantiveram passando incólumes de geração em geração. Algumas das histórias correspondem a notas escritas das primeiras conferências, outras vêm de tempos passados, mas todas nascem do coração. São apresentadas o mais fidedignamente possível e com todos os pormenores e integridade arquétipica. É com a permissão e a aprovação de 3 gerações vivas de contadoras de histórias da minha família, que entendem as subtilezas e as exigências das histórias como fenómeno curativo, que levo este projeto por diante. Adicionalmente, neste livro, encontrar-se-ão também algumas perguntas que faço às mulheres que recorrem à psicanálise e a outras a quem ofereço conselhos para que consigam recordar-se de si mesmas. Forneço igualmente alguns detalhes sobre técnicas, jogos vivenciais e artísticas que ajudam as mulheres a reter na memória consciente o numen do seu trabalho. Tudo coisas que ajudam a promover a convergência com o precioso eu selvagem. As histórias ou contos são como medicamentos. Desde que ouvi a primeira, fiquei como que encantada. Exercem um poder extraordinário. Não exigem que façamos nada, que sejamos nada, que tomemos qualquer ação. Apenas que ouçamos. As histórias estão cheias de soluções para curar ou recuperar qualquer impulso psíquico perdido. As histórias provocam emoção, tristeza, dúvidas, desejos e compreensões que fazem emergir espontaneamente o arquétipo, neste caso, a mulher selvagem. As histórias estão repletas de instruções que nos guiam pelas complexidades da vida. Permitem-nos compreender a necessidade de despertar um arquétipo submerso e a forma de fazê-lo. Entre centenas de histórias, as constantes das páginas seguintes são aquelas com as quais trabalhei e as que aprofundei durante décadas e aquelas que, acredito, exprimem com maior evidência a generosidade do arquétipo da mulher selvagem. Por vezes, várias camadas culturais confundem a estrutura da história. Por exemplo, no caso dos irmãos Grimm, entre outros compiladores de contos populares dos últimos séculos, há fortes indícios de que os informantes, ou seja, os contadores de histórias desse tempo, purificavam por vezes as histórias para não ferir a suscetibilidade dos irmãos religiosos. No decorrer dos tempos, os velhos símbolos pagãos foram sendo sobrepostos por símbolos cristãos. Foi assim que uma velha curandeira de uma história se transformou em bruxamã, que um espírito se transformou em anjo, um véu iniciático em lenço de mão, ou que um bebê de nome Belo, um nome usual para uma criança nascida no solstício de verão, fosse rebatizado de Tchemerzanreich, doloroso. Os símbolos sexuais foram omitidos, criaturas e animais afáveis foram muitas vezes substituídas por demónios e bichos papões. Foi assim que se perderam muitas histórias didáticas femininas sobre sexo, amor, dinheiro, casamento, nascimento, morte e conversão. Foi também assim que foram ocultados contos de fadas e mitos que explicam os antigos mistérios femininos. A maioria das antigas coletâneas de contos de fadas e lendas que foram preservadas até aos nossos dias foram expurgadas de tudo o que fosse escatológico, sexual, perverso, passando mesmo a incluir advertências contra tudo isto, pré-cristão, feminino e ainda temas relacionados com deuses e rituais de iniciação, medicamentos para vários distúrbios psicológicos e orientações para arroubos espirituais. Mas nem tudo se perdeu para sempre.
Enquanto criança, foi-me possível tomar contacto com muito do que eu sei serem temas genuínos e sem retoques das histórias antigas, e muitas das quais introduzo neste trabalho, ainda assim fragmentos de histórias, tal como se conhecem hoje em dia, podem fazer pressupor toda a estrutura da história. Investiguei pacientemente um pouco naquilo a que por graça chamo de investigação forense e paleomitologia dos contos populares, ainda que, na essência, a reconstrução seja uma empreitada demorada, complicada e contemplativa. Quando tenho sucesso neste trabalho, utilizo várias formas de interpretação, comparando fios condutores, considerando interferências antropológicas e históricas, e formas tanto novas quanto antigas. Em parte, com este método, faço a reconstituição a partir de padrões arquétipicos antigos, com os quais tomei conhecimento nos meus anos de formação em psicologia arquétipica e analítica, disciplina que preserva e estuda todos os temas e enredos dos contos populares, lendas e mitos, de modo a compreender as vidas instintivas do ser humano. Procura ajuda nos modelos subjacentes aos mundos imaginários, às imagens coletivas do inconsciente e às que surgem nos sonhos e estados especiais de consciência. E, para que a tarefa tenha o maior sucesso, pode dar-se um toque final comparando as matrizes da história com vestígios arqueológicos das próprias culturas seculares, tais como objetos de cerâmica, máscaras e estatuetas utilizadas em rituais. Resumindo, muito ao estilo da linguagem dos contos de fadas, é caso para dizer que anda há muito tempo a remexer cinzas com o nariz. Estudo padrões arquétipicos há uns 25 anos. Já quanto aos mitos, contos populares e folclore bebidos nas minhas culturas familiares, esse tempo vai para o dobro. Adquiri um vasto conhecimento relativamente à estrutura das histórias e sei quando e onde há falhas nessas estruturas. Ao longo dos séculos, várias conquistas de nações por outras nações e várias conversões religiosas, umas pacificadas, outras forçadas, encobriram ou alteraram a essência original das histórias antigas. Mas há boas notícias. Apesar da destruição estrutural em versões existentes de contos, vislumbra-se ainda claramente um padrão bem definido e luminoso. A partir da forma e configuração de fragmentos e pequenos elementos, pode determinar-se com alguma exatidão o que foi perdido da história e as peças que faltam podem ser reconfiguradas com alguma precisão, revelando frequentemente admiráveis estruturas subjacentes que começam, de certo modo, a aliviar a tristeza de mulheres provenientes da destruição dos velhos mistérios. Mas não é bem assim. Os antigos mistérios não foram destruídos. Tudo o que uma pessoa pode precisar, tudo aquilo que alguma vez pode vir a ser necessário, sussurra ainda do esqueleto da história. Coligir a essência das histórias é uma tarefa paleontológica, incessante. Quanto maior o número de estruturas do esqueleto da história tivermos, mais fácil será, provavelmente, chegar à estrutura integral. E quanto mais completas as histórias, mais subtilmente se mostram as voltas e reviravoltas da psique, e mais oportunidade teremos de compreender e evocar o trabalho da alma. Quando trabalhamos a alma, ela, a mulher selvagem, vai vindo ao de cima. Em criança, tive a sorte de viver rodeada de muitas pessoas de vários países do velho continente europeu e do México. Muitos membros da minha família, vizinhos e amigos, tinham vindo recentemente da Hungria, Alemanha, Roménia, Bulgária, Jugoslávia, Polónia, Checoslováquia, Sérvia, Croácia, Rússia, Lituânia e Boêmia, bem como de Jalisco, Michoacán, Juarez e de muitas das aldeias fronteiriças entre o México e os estados dos Texas e do Arizona. Eles e muitos outros americanos nativos, pessoas das regiões dos Apalaches, imigrantes asiáticos e muitas famílias afro-americanas do Sul, chegavam para trabalhar no campo e nas colheitas, nas siderurgias, nas fábricas de cerveja e também nos serviços domésticos. Muitos não tinham instrução no sentido académico, mas eram, no entanto, extraordinariamente sábios.
eram portadores de uma tradição oral valiosa e quase em estado puro. Grande parte dos familiares e vizinhos que me rodeavam tinham sobrevivido a campos de trabalhos forçados, campos de refugiados e campos de deportação e concentração. Entre essas pessoas, os contadores de história tinham vivido uma versão em pesadelo dos contos de Sherazade. Muitos tinham sido despojados das terras de família, vivido em prisões de imigração, repatriados contra a sua vontade. Com estes contadores de narrativas rurais, aprendi as histórias que as pessoas contam quando a vida se pode transformar em morte e a morte em vida em questão de segundos. O facto de estas narrativas me terem sido transmitidas com tanto sofrimento e esperança fez com que mais tarde, depois de crescer o suficiente para começar a ler contos em livros de histórias, estes me parecessem curiosamente retocados e aprimorados, quando tomados comparativamente. Já em jovem adulta, migrei para o oeste, para a zona da divisória continental. Vivi entre amistosos judeus, irlandeses, gregos, italianos, afro-americanos e alsacianos, que não conhecia até então, mas que se tornaram amigos e espíritos cúmplices. Tive a sorte de conhecer algumas das extraordinárias e antigas comunidades latinas do sudoeste dos Estados Unidos, como as comunidades de Trampas e Trujas, do Novo México. Tive a sorte de conviver com amigos e parentes nativos americanos, desde os Inuit, no norte, às tribos indígenas Pueblo e Plan, no oeste, passando pelos Nahuas, Lacadones, Teohuanas, Huicholes, Siri, Maya Quiche, Maya Chaquicheles, Mesquitos, Cunhas, Nacas, Quechuas, Ribaros da América Central e do Sul. Troquei histórias com irmãos e irmãs curandeiros sentados à mesa da cozinha, debaixo de parreiras em galinheiros estábulos de ordenha, e enquanto preparava tortilhas ia seguindo o rastro dos animais selvagens e bordando o 1000º ponto de cruz. Tive a sorte de partilhar a última tigela de Chile, de cantar com as cantadeiras de gospel para despertar os mortos e dormir sobre as estrelas em casas sem telhado. Sentei-me em volta de uma fogueira ou a jantar, ou ambas as coisas, em Little Italy, Polish Town, Hill Country, Los Barrios e outras comunidades étnicas espalhadas por todo o centro-oeste e faroeste dos Estados Unidos. E mais recentemente, nas Bahamas, troquei narrativas com griotes, amigos contadores de histórias, sobre separados fantasmas maus. Fosse-o para onde fosse. Tive a felicidade redobrada de ver crianças, matronas, homens na flor de idade, velhos rabugentos, mulheres idosas, os artistas da alma, a saltarem dos seus bosques, selvas, prados e dunas, para me deleitarem com as suas conversas e eu a eles com as minhas. Há muitas formas de abordagem aos contos populares. O folclorista profissional, o analista junguiano, freudiano ou outro, o etnólogo, o antropólogo, o teólogo, o arqueólogo, cada um deles terá o seu método distinto, tanto para recolher contos quanto ao uso que lhes querem dar. Intelectualmente, a forma como desenvolvi o meu trabalho em torno dos contos populares foi consequência da minha formação em psicologia analítica e arquétípica. Durante mais de meia década de estudos psicanalíticos, estudei a amplificação dos leitmotiv, a rede de motivos, a simbologia dos arquétipos, a mitologia mundial, a iconologia popular e ancestral, a etnologia, as religiões mundiais e a interpretação. Contudo, visceralmente abordo as histórias como cantadora, guardiã de histórias ancestrais. Sou descendente de uma longa linhagem de contadoras. Mese Mondok, velhas mulheres húngaras, contavam histórias com a maior das naturalidades. Quer estivessem sentadas em assentos de madeira com as suas bolsas de plástico ao colo, joelhos afastados, saias a roçar o chão, quer estivessem a estrangular uma galinha, e quentitas, as velhas mulheres latinas que ficam de pé, seios fartos, ancas de parideira, gritando as histórias ao bom estilo ranchera.
Ambos os clãs contam as histórias com a voz sentida das mulheres que experimentaram sangue e filhos, pão e ossos. Para elas, o conto é um remédio que fortalece e restabelece o indivíduo e a comunidade. Quem tiver assumido as responsabilidades de tal arte e de quem se entregar ao numen subjacente a tal arte é descendente direto de uma imensa e antiga comunidade de santos, trovadores, poetas líricos, contadores, cantadoras, artistas, poetas, ambulantes, vagabundos, bruxas e loucos. Certa vez, sonhei que estava a contar histórias e que alguém me dava palmadinhas num pé em sinal de encorajamento. Olhei para baixo e vi que estava de pé, em cima dos ombros de uma anciã que me segurava pelos tornozelos e me sorria. Não, venha a senhora pôr-se em cima dos meus ombros porque é idosa e eu sou jovem, disse-lhe. Não, insistiu ela. É assim que é assim que deve ser. Eu vi que ela estava de pé, sobre os ombros de uma mulher ainda mais idosa do que ela, a qual estava também de pé sobre os ombros de outra mulher mais idosa ainda, a qual estava de pé sobre os ombros de uma mulher que usava um manto, a qual estava de pé sobre os ombros de uma outra alma. E assim, sucessivamente. Acreditei no que a velha mulher do sonho disse acerca da forma como tudo devia ser. A energia para contar histórias vem da força e do talento das pessoas que me antecederam. Diz-me a minha experiência que o momento mais significativo da narrativa recebe a sua força a partir de uma gigantesca coluna da humanidade. Seres humanos que se tocam no tempo e no espaço, cuidadosamente vestidos em seus trapos e túnicas, ou na nudez da sua época, repletos a ponto de extravasarem vida ainda a ser vivida. Se há uma única origem da história, um numen da história, é nesta longa cadeia de humanos que reside. Os contos populares são muito mais antigos do que a arte e a ciência da psicologia. E por mais tempo que passe, assim serão sempre os mais antigos na equação. Uma das formas mais antigas de contar, que me intriga fortemente, é o apaixonado estase de transe hipnótico em que a contadora de histórias sente o público, seja este composto por uma ou mais pessoas, entrando em seguida num estado que fica num mundo entre mundos, onde uma história é atraída para a contadora em transe e contada através dela. Uma contadora em estado de transe invoca el duende, o vento que sopra energia em direção ao rosto dos ouvintes. Uma contadora em estado de transe aprende a desdobrar-se psiquicamente através da prática meditativa da história, isto é, faz um exercício de treino individual de modo a abrir certas portas psíquicas e aberturas no ego, permitindo deixar a voz falar, aquela voz que é mais antiga que as pedras. Quando tal ocorre, a história pode seguir qualquer rumo, pode ser virada do avesso, ser transformada em alimento e servida a um pobre, qual festim. Pode ser recheada de ouro ou captar o ouvidor de modo a transportá-lo para outro mundo. A contadora nunca sabe o fim da história e é aqui que reside, pelo menos, metade da refrescante magia da mesma. Este é um livro de narrativas sobre os caminhos do arquétipo da mulher selvagem. Tentar esquematizá-la, desenhar caixas em torno da sua psique, contrariaria o espírito dela. Conhecê-la é um processo contínuo, um processo para toda a vida. Assim, seguem-se algumas histórias que se podem aplicar a si, leitora, como vitaminas para a alma. Algumas observações, alguns fragmentos de mapas, uns pedacinhos de resina para fixar penas às árvores, tudo indicativos do caminho a seguir. E ainda, alguma vegetação rasteira cortada, qual senda de regresso a um mundo subterrâneo, nosso lar psíquico. As histórias põem a vida interior em movimento, coisa particularmente importante quando essa vida interior se sente assustada, forçada ou mesmo encurralada. As histórias oleiam guindastes e polias, provocam descargas de adrenalina, mostram-nos caminhos de volta, de saída em várias direções e, apesar das dificuldades, abrem-nos pequenas portas em paredes anteriormente compactas.
portas que levam à terra dos sonhos, ao amor, à sabedoria, que nos conduzem às nossas verdadeiras vidas de mulheres selvagens e sábias. Histórias como o Barba Azul ensinam-nos exatamente o que fazer perante as feridas de mulheres que não saram. Histórias como a Mulher Esqueleto demonstram o poder místico da relação e como os sentimentos adormecidos podem ser reavivados, dando origem novamente a um amor profundo. Os dons da velha mãe morta estão presentes na personagem de Baba Yaga, a velha feiticeira selvagem. No conto Vasilissa, a sábia, a pequena boneca que mostra o caminho quando tudo parece perdido, desperta novamente uma das artes femininas instintivas há muito perdida. Histórias como La Loba, a mulher dos ossos no deserto, demonstram-nos a função transformativa da psique. A menina sem mãos recupera os estágios perdidos dos velhos rituais de iniciação dos tempos primitivos, oferecendo assim um guia intemporal e eterno para todos os anos de vida de uma mulher. A nossa proximidade à natureza selvagem é o que nos induz a não limitar as nossas conversas com os seres humanos, a não limitar os nossos movimentos mais esplêndidos nas pistas de dança, a não confinar os nossos ouvidos apenas à música emitida por instrumentos feitos pela mão humana, a não limitar os nossos olhos à beleza que nos foi ensinada, nem os nossos corpos às sensações pré-aprovadas, nem às nossas mentes às coisas sobre as quais já estamos vulgarmente sempre de acordo. Todas estas histórias oferecem a perspicácia do discernimento, a chama de uma vida apaixonada, o fôlego para falar do que se sabe, a coragem para suportar o que se vê, sem desviar o olhar, a fragrância do espírito selvagem. Este é um livro de histórias de mulheres que insistem em ser marcos ao longo da caminhada. São para si, cara leitora, para que as leia e contemple, por forma a que a conduzam a uma liberdade merecida e natural, ao seu respeito por si mesma, pelos animais, pela terra, pelas crianças, irmãs, companheiros e homens. Antes de prosseguir, devo dizer que as portas para o mundo do eu selvagem são poucas, mas preciosas. Se tiver uma cicatriz profunda, estará diante de uma porta. Se estiver ante uma história muito, muito antiga, estará ante uma porta. Se amar o céu e as águas, tanto que mal possa resistir-lhes, isso também é uma porta. Se deseja uma vida mais profunda, uma vida mais cheia, mais sã, isso são portas. O material constante deste livro foi escolhido para incentivá-la, cara leitora. Esta obra pretende ser um fortificante para aquelas que perseguem o seu caminho, incluindo quem avança por agrestes paisagens interiores, bem como para quem trabalha arduamente no mundo e pelo mundo. Temos que esforçar-nos para permitir que as nossas almas se desenvolvam por caminhos naturais, atingindo uma profundidade natural. A natureza selvagem não requer que a mulher seja de determinada cor, que tenha uma certa educação ou um qualquer estilo de vida, nem que pertença a determinada classe económica. De facto, ela não conseguirá florescer num ambiente forçado, politicamente correto, nem poderá ser dobrada, de modo a adaptar-se a paradigmas antiquados e caducos. A natureza selvagem floresce quando há pontos de vista novos e respeito por si mesma. Floresce pela sua própria natureza. Sendo assim, quer a leitora seja uma mulher introvertida ou extrovertida, uma mulher que gosta do ser feminino ou uma mulher que gosta do ser masculino, ou de Deus, ou de todas as hipóteses mencionadas, quer tenha um coração simples ou a ambição de uma amazona, quer queira chegar ao topo ou lhe baste viver o dia-a-dia, quer seja alegre ou triste, bonita ou feia, é a si que pertence a mulher selvagem. Mulher selvagem é pertença de todas as mulheres. Para encontrá-la, a mulher precisa de regressar à sua vida instintiva, reencontrar a sua mais profunda sabedoria. Vamos lá então. Caminhemos no sentido de reencontrar o espírito selvagem. Regozijemo-nos com o regresso da carne aos seus ossos. Deixar cair algumas capas falsas que nos tenham sido impostas. Vamos vestir-nos com a verdadeira roupagem dos poderosos instintos e conhecimento. Infiltremo-nos em territórios psíquicos que outrora nos pertenceram. Está na hora
de retirar ligaduras, de preparar remédios. Está na hora de voltarmos a ser mulheres selvagens que gritam, riem e cantam. Aquela que nos ama tanto. Para nós, a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, quem morre somos nós. Pela vida, pela verdadeira vida, ambas devem coexistir. Capítulo 1. O uivo. Ressurreição da mulher selvagem. La loba, a mulher lobo. Devo confessar que não sou do género ser divino, que prega no deserto e regressa a transbordar sabedoria. Na minha vida, sentei-me à volta de muitas fogueiras e espalhei isco de anzol em torno de todos os sítios onde dormi. Mas mais do que acrescentar em sabedoria, sofri episódios aborrecidos de giardiasis, E. coli e desinteria amebiana, pois deve ser o destino de uma mística de classe média com intestino sensível. Independentemente da sabedoria ou do conhecimento que possa ter adquirido nas minhas viagens a locais estranhos e nas minhas visitas a pessoas incomuns, aprendi a proteger-me porque, por vezes, tal como Cronos, o velho pai Academos, também tem uma inclinação para devorar os seus filhos antes daqueles manifestarem capacidades curativas ou admiráveis. A sobreintelectualização pode obscurecer os padrões de natureza instintiva da mulher. Assim, para promover a nossa ligação afetiva com a natureza instintiva, ajudará bastante se compreendermos as histórias como se estivéssemos dentro delas, ao invés de as sentirmos como se não tivéssemos nada a ver com elas. Entramos numa narrativa atravessando a porta do ouvido interno. A história falada toca o nervo auditivo, o qual atravessa a base do crânio, entrando no tronco cerebral, mesmo abaixo do mesocéfalo. Daí, os impulsos auditivos são transmitidos para o consciente ou, por outras palavras, para a alma. Isto em função da postura de quem escuta. Os antigos anatomistas relatavam o nervo auditivo como sendo composto por 3 ou 4 caminhos profundos no cérebro, presumindo assim que os ouvidos podiam escutar em 3 níveis distintos. Dizia-se que um caminho servia para ouvir as conversas terrenas do mundo. Um segundo caminho, diziam, destinava-se a adquirir conhecimento e aos aspectos artísticos. E o terceiro existia para que a própria alma pudesse ouvir conselhos e obter conhecimento na sua passagem pelo mundo terreno. Assim, agora há que ouvir com o ouvido da alma, já que essa é a missão da história. Osso a osso, fio de cabelo a fio de cabelo, a mulher selvagem regressa, através dos sonhos noturnos, através de acontecimentos pouco perceptíveis e pouco nítidos conscientemente. A mulher selvagem regressa, renasce através da história. Iniciei a minha migração pelos Estados Unidos na década de 1960, em busca de um local onde me fixar, onde houvesse bosques, águas límpidas e perfumadas, um local habitado pelas criaturas que eu amava, ursos, raposas, serpentes, águias e lobos. Os lobos vinham sendo sistematicamente exterminados desde a região dos Grandes Lagos. Fosse eu para onde fosse, os lobos eram, de uma forma ou de outra, objeto de perseguição. Embora fosse a ideia geral que constituía uma ameaça, sempre me senti mais segura em locais onde havia lobos nas florestas. Nesse tempo, mais para o oeste e para norte, era possível acampar e ouvir pela noite os cânticos das montanhas e da floresta. Mas mesmo aí, a era das carabinas com mira, dos holofotes montados em jipes e dos iscos à base de arsénico, levaram a uma era de silêncio sobre as terras. Depressa também as montanhas rochosas ficaram quase desertas de lobos.
Foi essa a razão que me fez chegar ao grande deserto que se situa metade no México, metade nos Estados Unidos. E quanto mais descia para sul, mais histórias de lobos ia ouvindo. Há quem diga que há um lugar no deserto onde o espírito da mulher e o espírito do lobo se vêm encontrando no decorrer dos tempos. Senti que estava a chegar a bom porto nessa crença, quando nas zonas fronteiriças do Texas ouvi a história da menina loba, sobre uma mulher que era uma loba, que por sua vez era uma mulher. Depois descobri uma história antiga asteca de gêmeos órfãos que haviam sido amamentados por uma loba, até as crianças terem idade suficiente para se bastarem a si mesmas. Finalmente, contados por agricultores, arrendatários de antigas terras espanholas e por elementos das tribos indígenas Pueblo, ouvi relatos sobre as pessoas dos ossos, velhos que ressuscitam os mortos. Contava-se que traziam à vida tanto a seres humanos quanto a animais. Mais tarde, numa das minhas expedições etnográficas, encontrei uma mulher com esse dom e desde então nunca mais voltei a ser a mesma pessoa. Aqui vos deixo um relato e uma introdução na primeira pessoa.